Você já viu aquela frase, né? Não vai deixar barato, né? Como se separar fosse uma guerra, se sair em paz fosse uma derrota. Hoje eu quero virar essa loja de cabeça para baixo. Porque a maior briga que você vai ter numa separação, gente, não é com o outro, é com o seu próprio ego, sabe? Quando o casamento ele chega ao fim, o que a maioria das pessoas querem é quer ser reconhecida, quer que o outro admita o erro, quer justiça por tudo que aguentou. E essa é a vontade completamente humana. Eu entendo, mas tem um preço altíssimo. Por quê? No momento em que você transforma uma separação em uma disputa de quem tem razão, você está escolhendo continuar preso exatamente na dinâmica que te fez querer sair. No nosso último vídeo, falamos sobre o luto invisível, aquele momento em que a decisão finalmente é tomada, mas o dia seguinte chega e com ele vem a parte prática, a divisão. E é aqui que muita gente tropeça. Cada mensagem trocada no calor da raiva, cada discussão sobre quem fica com a televisão, cada audiência marcada por pura birra, tudo isso consome uma energia que você vai precisar para reconstruir a sua vida. Eu vejo isso todo dia no meu escritório. Pessoas que passam anos, literalmente anos, travadas num processo desgastante, só porque não conseguem distinguir dor emocional de estratégia jurídica. O fim de um ciclo afetivo não é o momento de levar roupa suja, gente. É o momento de proteger o que é seu e de seguir em frente. Oi, eu sou o Diego, advogado especialista em direito de família. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que a decisão mais inteligente que você pode tomar numa separação é justamente aquela que o orgulho tenta te impedir. No direito de família, existe um caminho que eu chamo de encerramento cirúrgico. Esse é o divórcio consensual. E antes que você pense, mas aí isso é para quem cede para tudo, para, respira e me deixa explicar e chegar num acordo não é fraqueza. É a maior prova de inteligência emocional e financeira que existe numa crise. O casamento, sob a ótica da lei civil, é uma sociedade civil. Quando essa sociedade se dissolve, você precisa agir como um gestor estratégico, não como alguém que quer ganhar uma briga. Porque briga, nesse caso, custa caro para todo mundo. No divórcio consensual, nós sentamos juntos, analisamos o patrimônio de forma objetiva e construímos um acordo blindado no papel. E sabe o que o juiz não quer saber nesse processo? Quem estava certo, ou era o errado da relação. O foco aqui é os objetivos, proteger os bens e esclarecer os direitos. E colocar regras claras no papel sem drama, sem histórico de traições, sem quem disse o quê e essas coisas. Quando você opta pelo consenso, você tira o poder de decisão das mãos do juiz, alguém que não conhece a sua história, os seus sacrifícios, as suas noites mal dormidas e devolve esse poder para você. O processo é mais rápido, o custo financeiro cai drasticamente e o custo emocional cai junto. Você assina, preserva a sua dignidade, vira a página e recomeça com o patrimônio protegido. Mas eu sei, tudo isso parece mais simples quando a divisão é sobre um apartamento ou uma conta bancária. A conversa muda quando tem algo muito mais precioso do que bens no meio dessa história. E os filhos? Onde as crianças ficam quando a relação dos pais chega ao fim? Amanhã eu vou quebrar um grande mito e te contar a verdade sobre como a guarda funciona na prática. Te espero lá. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com alguém que está passando por isso. Às vezes a pessoa certa precisa ouvir isso hoje. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho porque essa série vai continuar. E amanhã tem mais.